Olá a vocês, eu me chamo Eliane Cristina de Sá, junto com a Paula Ribeiro. Nós somos acadêmica em Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e participamos do projeto Residência Pedagógica em parceria com a CAPES. E junto à professora Jerusa, nós vamos falar sobre geografia, mais precisamente de produção do espaço geográfico. Então, nós temos aqui nesse slide dois mapas, né? À esquerda é um mapa físico que faz a leitura da topografia, da vegetação, da extensão oceânica, e na direita nós temos o mapa político. Então, como diz acima, a produção do espaço geográfico ocorre principalmente pela ação humana e antrópica. Daí nós percebemos no mapa político que há fronteiras territoriais, né? E esses territórios, eles são gerados por relações de poder. Então, o território, eles são resultados dessas relações de poder. Então, nós temos que analisar de uma forma mais minuciosa, né? O que acontece nessas relações. A partir daí, nós vamos analisar 3 fotografias, 3 paisagens. Lembrando que a paisagem é uma das 5 categorias chaves que a geografia estuda, né? A paisagem, que nada mais é do que a relação dinâmica entre a biologia, que é a natureza que nós vivemos, o social, que são todos os fenômenos que acontecem, e o climático, que é a questão, o que é o físico, na verdade, que são os fenômenos climáticos. Então, essa é a paisagem, tá? Então, junto com a paisagem tem o território, o espaço, a região e o lugar. Esses são conceitos da geografia. Então, nessas fotografias, nós trazemos essas 3 imagens para fazer a leitura da paisagem. Então, essa leitura é, nessa paisagem, podemos identificar investimento na construção de aparente estrutura. Nós podemos ver que essa casa, né, no meio de um espaço de campo, né, num espaço, na verdade, de natureza, cheio de árvores, foi construído por uma pessoa que possui um poder aquisitivo elevado. Ela tem din-din para construir uma casa dessa, né? E pode ser uma pessoa que participa do êxodo urbano. São pessoas que estão saindo dos grandes centros urbanos para investir em moradias em lugares mais distantes, interioranos, como, por exemplo, o interior. Na segunda imagem, nós temos a especulação imobiliária na praia do Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Então, quando nós identificamos essa quantidade enorme de prédios construídos na orla da praia, né, automaticamente nós percebemos que há sérios danos ao meio ambiente, né? E se a gente parar para pensar, o que são esses prédios? Esses prédios são ou residências ou hotéis. Então, a pessoa que trabalha nesse hotel, por exemplo, que tem uma diária de R$1.000, ela não tem condição, né, uma auxiliar de limpeza, de usufruir do seu ambiente de que ela trabalha, porque R$1.000 é o salário dela. Então, o que acontece? Isso indica que acontece uma hipervalorização, né, por conta da região turística, e isso indica que o investimento, né, para o asfalto melhora, a iluminação pública, a segurança, né, serviços sanitários e de esgoto. Só que as pessoas que trabalham e que moram nessas regiões não conseguem acompanhar essa dinâmica econômica, porque elas acabam sendo marginalizadas e vão para cada vez regiões mais distantes, né, que cabem no seu bolso, para você poder sobreviver. E acabam indo para lugares mais marginalizados, mais distantes. Esses lugares são mais conhecidos como favelas. Então, eu trouxe um textinho aqui que indica que a favela, como um problema urbano,
né, ela aconteceu sobre a ótica do higienismo, que é um conjunto de conhecimentos sanitários e eugenistas, tá, que inspiraram pessoas importantes nas construções das cidades, né, com o propósito de civilizar, higienizar e embranquecer para controlar a pobreza, a desordem e a estética dos espaços urbanos. Então, o que isso significa? Que conforme os grandes centros urbanos eles foram se desenvolvendo, as pessoas que não conseguiam se acompanhar esse desenvolvimento, elas foram cada vez mais distantes, né? E essas políticas eugenistas, elas influenciaram muito, né, na marginalização dessas pessoas, principalmente com o aumento do poder aquisitivo desses centros. E o eugenismo é uma corrente científica que já foi refutada, tá, gente, várias vezes na história, e que indica que há uma raça que possui vantagem sobre as outras, né? Como a eugenia é francesa, veio da França, e a França na Europa, então nós deduzimos que é a raça branca, né? E enfim, os movimentos eugênicos, eles influenciaram muito no Brasil, por exemplo, na marginalização de populações que não atingiam essa estética econômica, social aceita. Então, eles criaram a lei da vadiagem. Por exemplo, se tivesse uma pessoa parada, sentada numa praça descansando, você podia ser preso por vadiagem. Né? O que você está fazendo aqui? Então, isso saiu de políticas eugênicas também, assim como a facilitação da vinda de imigrantes, principalmente imigrantes alemães e italianos, para o sul do país, para eles ocuparem a terra, mas o intuito mesmo era do embranquecimento das populações por conta do remanescente dos escravos que foram livres. Então tinha que ficar branco, né? Então isso foi uma política eugênica também, tá? Então a eugenia influencia nessas questões. E a partir daí você passa a ter uma população marginalizada, sem direito a esgoto, sem direito à luz, sem direito à segurança, e o Estado acaba oprimindo naturalmente essas populações, né? Então, qual que é o perfil dessas populações? Para nós entendermos o perfil dessas populações, nós temos que entender a produção do trabalho, né? Então a gente pausa aí só para compreender a produção do trabalho. Então nós vamos lá atrás, né, quando a humanidade ela começou a se desenvolver, então ela trabalhava no sistema de produção do trabalho comunal, né, que numa sociedade comunista primitiva, tá, comunista no sentido do comum, tá, gente, do cooperativismo, né, numa sociedade comunista primitiva, todas as pessoas fisicamente aptas são dedicadas a obter comida. Então, o que acontece? As pessoas saudáveis, elas tinham a função social de buscar, através de caça, pesca e coleta, e compartilhar com toda a comunidade. Então, essa que era as funções no período. Porém, né, você fortalecia, na verdade, você fortalecia a questão da cooperatividade, da solidariedade, mas ao mesmo tempo haviam desvantagens, né? Por exemplo, não se produzia excedentes. Então, numa época de colheita ruim, as pessoas compartilhavam a fome, né? A baixa produtividade geravam a fome também, a falta de especialização, porque como você trabalhava, né, para se manter, você não conseguia elaborar técnicas que facilitassem o desenvolvimento mais rápido. Então, isso indica que as necessidades eram limitadas. Então, o que substituiu esse trabalho foi o feudalismo, né? O sistema feudal, que você trabalhava na casa do seu senhor feudal e você pagava ele com o excedente da sua produção, ou pagava ele, né, em espécie, ou fazia uma troca do escambo. Você trabalhava para ele para sempre, e na terra dele você vivia lá, e essa era a troca.
Para você viver lá, você tinha que trabalhar para ele. Só que esse sistema, ele impedia você de ascender socialmente, porque você estava escravo aos desejos, né, ao senhor feudal. Então, assim, se ele aumentasse o custo para você ficar lá, você tinha que pagar, senão você virava um vagabundo, né? Alguém que era conhecida dessa forma, né? Nas sociedades mais antigas, então você era desvalorizado. Então você acabava se colocando nessas condições e também pagava imposto para o clero, para a igreja. Então, quem que eram esses senhores? Na verdade, esses senhores, eles nada mais eram do que, além dos reis, tinham a igreja, que tinha os impostos, que pegavam os impostos através dos militares, do exército, né, de seus exércitos. E na última parte da pirâmide ficavam os trabalhadores, os vassalos. Então, a desigualdade ela parte daí. Então, nesse sistema, a única pessoa, os únicos que obtêm a vantagem, na verdade, são senhores feudais. Então, o que aconteceu, né? Como que se estabeleceu o feudalismo? Ele começou a se formar na Europa a partir do século V, com a invasão dos povos germânicos no Império Romano, e ele se estabeleceu pela fragilidade do império que o Império Romano, né, passava na época. Então ele passava por um período de desagregação política, econômica e social, né? Então os povos germânicos invadiram o reino, que no caso são os francos, visigodos, burgúndios e os anglo-saxões, que são figuras importantíssimas no desenvolvimento da humanidade. Eles tiveram participações bem interessantes. E o que substituiu esse sistema, na verdade, foi o sistema capitalista. Porém, né, antes do sistema se estabelecer mesmo, ele só conseguiu esse êxito através do sistema escravagista. Então, era um sistema que tirava a humanidade de outros povos e usavam esses povos como força de trabalho até eles morrerem. Então, eles eram mercadorias, né? Esses povos eram povos africanos, na sua grande maioria, e quando eles atravessaram a fronteira, eles também escravizaram, fizeram um sistema escravista com os índios também, tá? Os ameríndios, né? Os índios pré-colombianos, todos os índios. Então, falam assim, mas já existia escravidão antes das explorações, né, das expedições portuguesas. Só que o sistema de escravidão que existia, eles eram outro tipo de forma, outro tipo de modelo, né? Então, o membro, ele podia comprar, o escravo, ele podia comprar a sua liberdade, eles não eram maltratados. Esse sistema bárbaro e cruel veio junto com as caravanas espanholas e portuguesas, né? Isso é uma coisa europeia, tirando em Roma e na Grécia Antiga também, que eles castigavam seus escravos também, tá? Mas isso é uma coisa que os brancos trouxeram, tá? Então, os mesmos sistemas de escravismo, eles são diferentes entre si, é muito importante isso, tá? Então, ela é tão antiga quanto a própria história, quando os povos derrotados em batalhas eram escravizados por seus conquistadores, né? Então, citamos os hebreus, que foram vendidos como escravo desde o começo da história, e eu acabei de falar, né, que o tratamento dos escravos era totalmente diferente. Não houve vantagem para os escravos, evidente, né? Então, a única vantagem era dos povos, dos senhores dos escravos, né, dos grandes escravagistas, e ponto, não houve mais nenhuma vantagem para os escravos. Tanto é que em 1888, aqui no Brasil, quando ocorreu a Lei Áurea, os escravos, quando foram libertos, eles foram abandonados a qualquer sorte. Então, eles tiveram que
reconstruir a sua vida em lugares mais afastados, né, em comunidades de resistência, quilombos e, enfim, aqueles que não foram para a liberdade acabaram ficando trabalhando nesse sistema até o final de sua vida, no sistema escravista, tá? Então, o capitalismo, ele se fortaleceu dessa forma, esse sistema capitalista que nós temos até hoje, tá? Então, o capitalismo nada mais é do que um sistema que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação do capital, onde se manifesta através de bens e dinheiro, tá? Bens, carros, casas, mansões, apartamentos na praia, no interior, enfim, diversos lugares. Então, a vantagem é a descentralização da economia e o mercado competitivo, ou seja, onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, só que na verdade há a questão do monopólio muito forte, muito marcante no sistema capitalista. Então, grandes empresas que têm um monte de pequenos conglomerados de empresa, eles acabam engolindo empresas menores, né? Então isso acaba sendo uma competição desigual. E as desvantagens, elas são gritantes, né? Nós vivenciamos isso nos nossos dia a dias, que é a questão da exclusão de pessoas que tivessem dificuldade em oferecer algum serviço que gera renda, né? Então isso acaba acontecendo, a exclusão social e a marginalidade. Ou seja, um exemplo é esse período de pandemia. As pessoas que não têm acesso à internet, a recursos, ferramentas tecnológicas, elas acabam perdendo, né, muito conteúdo, elas também não conseguem trabalhar em home office, as que são qualificadas, né, e não têm essas ferramentas, elas não conseguem trabalhar, as que não são, pior ainda, né. Então, o abismo social gerado pelo capitalismo, ele é enorme, porque de um lado tem a força de trabalho que paga os mesmos impostos, que do outro lado que tem os grandes patrões, que ganham muito mais, que exploram muito mais as pessoas e a sua força de trabalho, tá? Então o capitalismo, ele consiste basicamente nisto. E para nós entendermos o capitalismo, assim como os outros sistemas, são políticas de produção, né, são políticas econômicas, na verdade, que acontecem na produção do espaço geográfico. Então a política, ela é uma palavra de origem grega, que significa arte de governar, que surgiu na Grécia Antiga, né? Então, para isolar uma classe de esclarecidos. Ela apareceu quando havia ricos e pobres, para isolar uma classe de esclarecida, e escalou a grande massa de cidadãos. Então, uma classe mais esclarecida se juntou para definir quais são os métodos, né, as ideias, qual que são os próximos passos da humanidade, né, dessas massas, desses cidadãos, dessas pessoas que ali vivem. Lembrando que, assim, os escravos não tinham direito, as mulheres também não tinham direito, né, os estrangeiros também não. Então, quem participavam dessas escolhas políticas eram os homens, e eram brancos porque era na Grécia, tá, gente? Então, nós não podemos falar de política sem falar de participação política. Então, o que acontece com a questão da participação política? Né? O apartheid, por exemplo, é um regime de segregação social que aconteceu racial e social que aconteceu na África do Sul em 1948, aonde instituiu que as famílias negras perderiam sua terra e 87% do território ficariam com minorias brancas. E essas pessoas não poderiam dividir os mesmos espaços, tá? E a partir daí houveram muitos massacres, como o massacre de Sharpeville, que foi citado aí no texto. Esse massacre, ele foi uma manifestação que ocorreu por conta
da questão da lei mesmo, né, da luta contra a opressão racial. E dentro dessas 67 pessoas, a grande maioria eram crianças e mulheres, tá? Então, nesse sentido, Nelson Mandela entra como uma figura principal na África do Sul, na história da África do Sul. Então, ele, em decorrência, né, dessas manifestações, ele fica preso por 27 anos da sua vida até ele ser presidente da África do Sul em 1994, tá? Então, a participação política contra políticas que foram implementadas por uma população, uma parcela grande, né, que foram os homens brancos, ela teve, né, depois de muito tempo de luta, ela teve o seu resultado, né? E isso também nós podemos perceber que é um reflexo, é uma herança da escravidão, né? Como que se enxerga a população negra. Assim nós tivemos os panelaços na Argentina em 2001, né? Lembrando que a origem dos panelaços foi no Chile, né? Em manifestação contra o governo do ditador Salvador Allende. E em 2001 aconteceu para pedir o impeachment do Fernando de la Rúa. Então toda a população foi para a rua com um ato simbólico e conseguiram derrubar. No caso do Brasil, houveram as diretas já, que foi quando as pessoas foram para a rua para pedir a volta das eleições diretas presidenciais, que foram abolidas, né, desde 1964, que quando aconteceu o golpe militar, que durou até o 1984, né? Em 1985 criaram a nova Constituição. Aliás, perdão, em 1988, a Constituição de 1988. Então, esse movimento de 84, ele teve resultado lá na frente. Então, se conseguiu o direito à democracia novamente na nova Constituição de 88. Né, porque antes quem definia quem que eram os representantes do povo eram os militares. Assim também em 1992 ocorreu o movimento dos caras pintados, que pediram o impeachment do Fernando Collor, que era o presidente da época, porque ele instituiu um plano que pegou, tá, o depósito bancário que ultrapassasse a quantia de 50 mil cruzeiros de toda a população, né? Ou seja, ele roubou o dinheiro das pessoas com a justificativa de controlar a inflação, tá? Mas o plano não foi como o que ele achou que era. E aí o que houve como reflexo foi o fechamento de empresas e o aumento do desemprego. Então, a participação política, ela entra, né, nesse sentido, com essa importância. Então, para isso, nós trazemos a frase de Castel, que é: defende que, nesses casos de espalhamento de protestos, as mensagens que costumam conquistar bastante aceitação popular são aquelas pautadas na esperança e indignação. Então, através da questão da fome, da desigualdade social, da dificuldade em ter uma educação de qualidade, de tentar compreender o porquê que no século XXI ainda existe pessoas que passam fome, que sofrem com a discriminação racial da segurança pública, que é o caso da menina da Ágata, vítima de bala perdida. Então, através dessas reflexões, dessa indignação, nós temos que entender o desenvolvimento do espaço geográfico e seus atores para podermos fazer diferentes. Então, conhecer o espaço geográfico, né, e todos os seus elementos faz com que nós sejamos e entendemos o nosso papel político como cidadãos. Então, na primeira imagem, nós trouxemos a foto da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que é um projeto social que tirou da criminalidade, da marginalidade inúmeros jovens, é um projeto que tem visibilidade internacional. Muitos já são músicos profissionais, né, e saem pelo mundo, né, ganhando dinheiro através da arte e passando esse saber sempre para o próximo. É um projeto bem consistente, existe há muito tempo, tá?
Na segunda imagem é uma imagem da Casa do Hip Hop em Diadema, São Paulo, que oferece cursos gratuitos, né, e inúmeros eventos culturais, né, dentre os cursos é teatro, pintura, grafite, capoeira e muitos projetos bem legais para também tirar o jovem da criminalidade, para o jovem ter contato com a cultura. Assim como existem inúmeros outros projetos, né, sobre a soberania alimentar, projetos de alimentação escolar, comunitária, para atender a alimentação, para oferecer alimentação de qualidade para as crianças, projeto de inclusão social de pessoa idosa, né? Os idosos são pessoas também ativas, vivas, então existem projetos como esse citado da Unifacid, que oferece cursos de dança, orientação jurídica sobre os direitos dos idosos, cursos de memória, oficinas de cidadania, palestras educativas informáticas, entre inúmeros outros. Então, resumindo, nós como agentes políticos temos que ter a percepção e entender que principalmente só nós podemos mudar o quadro e as coisas que nos afetam, tá bom? As referências bibliográficas para vocês pesquisarem, se cuidem, tá? Nesse período de pandemia, usem máscara, álcool em gel. A pandemia vai passar e gratidão a vocês e até breve.